vamos tratar de um tema importante, né? Outro destaque do dia de hoje, né? Que é o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, o Neuder destaca e comenta inicialmente a notícia. Vai lá, Neuder. Então, hoje acho que as duas notícias mais colocadas pela imprensa hoje foi a questão do submarino lá, dos bilionários, e também essa questão do julgamento do Bolsonaro, né, sobre a questão da inegibilidade do Bolsonaro nas próximas eleições. O vice-procurador eleitoral Paulo Conet defendeu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo que trata da divulgação de ataques ao sistema eletrônico e de votação durante a reunião realizada em julho do ano passado no Palácio do Alvorada, uma reunião aí que ele fez com alguns políticos de outros países para denunciar aí a questão fraudulenta das eleições, segundo o Bolsonaro. Mas eu acho que assim, o que a imprensa ela não divulgou, que eu acho que é muito importante a gente colocar aqui, né, que na verdade a burguesia brasileira, ou o setor mais forte da burguesia brasileira, ligado ao imperialismo, ela não quer nem o Bolsonaro e também não quer o Lula, né? Então, essa perseguição ao Bolsonaro, né, que é uma perseguição que você vê que não tem nenhuma mobilização popular contra os bolsonaristas, não existe uma mobilização do próprio PT, mas setores da esquerda estão aí junto com essa questão da justicialização da política, né? Tudo acaba nos tribunais. Quero lembrar as pessoas que estão em casa nos assistindo que esse mesmo STF e esse mesmo TSE, né, junto com a Polícia Federal e junto com o Ministério Público, colocou o Lula na cadeia. E também fez com que o Lula não concorresse às eleições. Então, não são confiáveis, são golpistas, né? A gente tem que deixar isso bem claro aqui, que são instituições golpistas, que agem não na intenção dos interesses populares, mas nos interesses dos mais ricos desse país, dos mais poderosos desse país. Então, é o seguinte, a intenção desses caras, né, é eleger nas próximas eleições um candidato totalmente artificial que não tenha nenhuma relação com a população, mas seja totalmente integrado com os interesses imperialistas do país. Essa é a intenção, né, da perseguição agora do Bolsonaro, mas daqui a pouco também vai começar com o Lula. A gente está vendo aí essa questão do Banco Central e de outras posições do Lula em relação à guerra da Rússia, outras posições do Lula que são muito contestadas pela imprensa, e a tendência é que essa contestação aumente. Uma outra coisa importante, né? Só para esses tipos de candidato que eles querem colocar agora aí para sem nenhum apoio popular, estilo Simone Tebet, estilo Ciro Gomes, que é o cara que dá seta para a esquerda, mas entra pela direita, né? Então, são esses caras. Então, o que está acontecendo aqui no Brasil é algo muito parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos, com o Trump. Só que lá é diferente. Se o Trump chegar a concorrer às eleições, a possibilidade do Trump ganhar as eleições lá nos Estados Unidos é muito grande. Aqui no Brasil, não, né? Você ainda tem aí o Lula, que é um candidato que pode disputar com o bolsonarismo aqui no Brasil. Mas, efetivamente, o bolsonarismo tem que ser vencido nas ruas, com a mobilização popular, não nos tribunais. Essa questão é extremamente artificial. É importante lembrar as pessoas de casa também que isso pode ser um tiro no pé. A gente viu aí que as eleições, as últimas eleições foram ganhas assim, se a gente fosse fazer uma analogia com o futebol, foi aquele gol de pênalti no último minuto. A diferença foi mínima. Então, isso diz o seguinte, que o bolsonarismo é uma política muito forte no país. E tem que ser vencida
não nos tribunais, mas tem que ser vencida com posições políticas de aumento de salário, né, de fortalecimento da saúde, da educação, né, de moradia, de comida, de renda. É dessa maneira que o bolsonarismo tem que ser vencido no país. Não dessa maneira artificial que querem colocar os golpistas para derrubarem o Bolsonaro. O Bolsonaro tem que ser derrubado pelo povo, né? O bolsonarismo no país tem que ser superado pelo povo na rua, não de outra maneira. E a gente viu que, quando o Lula foi preso por essas mesmas pessoas que estão tentando tirar o Bolsonaro, o Lula ficou mais popular ainda, tanto que venceu as eleições. Essa posição do tribunal pode fazer com que Bolsonaro se torne um cara muito mais popular do que ele é hoje, por causa dessa perseguição política que existe hoje no país em relação ao bolsonarismo. Então, o importante, né, é que a esquerda não apoie esse tipo de coisa, né, essa questão da justicialização, ainda mais das pessoas que promoveram o golpe de Estado e promoveram várias políticas, né, que foram contra o povo trabalhador no país, né? E uma questão importante também é lembrar o seguinte: a burguesia hoje ela é contrária ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro, nas circunstâncias que ele colocou, ele teve que promover uma política para a sua base eleitoral, que é a extrema-direita, e isso não contemplou setores da burguesia. É só por isso. Mas a burguesia ela não é contra a política que o Bolsonaro vem implementando, política de privatização, como a gente falou agora da questão da Petrobras, né? O golpe de Estado, as leis que foram implementadas e as reformas que foram implementadas que foram contra o povo. Isso eles não são contra. Tá? Eles não são contra a política do Bolsonaro, mas a maneira que foi colocado, e o Bolsonaro também não é uma pessoa da confiança da burguesia. É isso, Antônio Carlos? Ok. Bom, voltando para mim, deu uma congeladinha na imagem do Neuder, mas acho que deu para o pessoal ouvir, acompanhar aí a análise. Eu reforço só brevemente, né, para a gente seguir na nossa pauta, justamente a ideia de que a gente vem alertando que um dos perigos dessa situação é acontecer no Brasil o que aconteceu com o próprio Trump, né, nos Estados Unidos, onde todo o processo de perseguição jurídica aumentou, perseguição judicial, aumentou a popularidade do ex-presidente ao ponto de que ele é, nesse momento, diante da crise do governo Biden, né, um governo dos setores mais poderosos do imperialismo, portanto, os setores mais reacionários, né, os setores que estão levando adiante a guerra contra a Rússia, né, através da Ucrânia, os setores que atacam duramente, né, as condições de vida do povo norte-americano para favorecer os interesses dos bancos, das indústrias de armas, dos maiores monopólios, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, né? É muito evidente que vem crescendo a popularidade do Trump, né? Que se colocou como vítima, e obviamente que a direita pode fazer isso daí. Bom, é preciso também destacar que o ataque contra o Bolsonaro é comandado diretamente como destacou muito bem o companheiro Neudo, pelos mesmos setores responsáveis pelo golpe, ou seja, pela direita tradicional, né, pela máfia política que comandou o país durante muitos anos, que está aí no comando de instituições importantes, como a própria Justiça, como o caso do Congresso Nacional, e que, acertadamente destacou o Neuder, não quer nem o Bolsonaro e nem o Lula, por razões diversas.